Gente, vamos nos ater agora à mensagem do nosso querido, valoroso companheiro espírita, Dinarte Andrade. Ele vai nos conduzir à mensagem, cujo tema é Minha Paz vos dou. Dinarte. Boa tarde a todos. Vamos, então, comentar hoje essa passagem do Evangelho, em que Jesus afirma, segundo João, no capítulo 14, versículos 24 a 28, a minha paz vos dou. É nesses dias que nós vivemos hoje, nós estamos sofrendo um bombardeio constante de notícias sobre crimes horrendos, guerras localizadas, incremento do tráfico de drogas, etc. E a insegurança parece apoderar-se de todos nós. No entanto, essa passagem no Evangelho de João diz que Jesus nos promete a sua paz. Vale a pena ler toda essa passagem que foi transcrita no Evangelho de João. Abre aspas. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Antes de prosseguirmos em nosso assunto principal, é interessante chamar a atenção que esta é uma das muitas passagens em João em que Jesus deixa absolutamente claro que ele não é Deus. Diz ele, porque eu é maior do que eu. Para nós espíritos, isto não o desmerece, pelo contrário, só faz enaltecer seu exemplo de humildade ao reconhecer que seus ensinamentos não eram dele, mas do Pai. Mas vamos voltar ao tema de hoje, né? Jesus fez uma promessa que deixaria sua paz conosco há cerca de 2000 anos. E desde então não temos visto que a paz reine em nosso mundo.
Muito pelo contrário. Mesmo que o número de guerras venha diminuindo progressivamente, isso é verdade, ainda hoje nós vemos a violência por toda parte, principalmente através do crime, das drogas, da ambição desenfreada que conduz à corrupção, etc. Nada disso é novidade. Corrupção, eu sempre me lembro de um escrito grego antigo em que se reclamava, digamos, prefeito da cidade onde se realizaria a Olimpíada, que tinha ficado com uma das coroas de ouro que iam ser ofertadas ao atleta vencedor. Isso antes de Cristo. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo agora, nós vemos exacerbada a divisão de opiniões, com incitações ao ódio e à separação das pessoas. A pandemia que se manifestou no planeta no corrente ano vem sendo utilizada, né, para fins político-econômicos, dos mais inconfessáveis. Sim, porque há fins político-econômicos que são válidos quando realmente se voltam para a sociedade. Não é o que tem se observado no mundo todo e no nosso país. E para que isso acontecesse, se incutiu o medo, para não dizer pavor, nas populações, pelo uso da manipulação de estatísticas mal feitas, divulgadas pela mídia pouco engajada com a informação verdadeira. É o que se vê. Não estou com isso dizendo que não há pandemia, que não há vírus, que não há doença. Muito pelo contrário, existe. O que se está enfatizando é o aproveitamento indevido dessa circunstância, em geral por grupos que estão nos governos dos vários países, com fins, como eu disse antes, inconfessáveis. Para dar alguns exemplos. Na Inglaterra, recentemente, o Conselho Municipal de Manchester, equivale mais ou menos a uma nossa Câmara Municipal, aprovou, acreditem, ou não, pode ser fake, uma ordem proibindo vigílias de oração e protestos pacíficos em torno da clínica de aborto chamada Marie Stopes. Eu não sei corretamente a pronúncia aí da palavra, do nome, não sei, não é nem inglês nem francês, sei lá. Mas, enfim, uma clínica especializada em aborto. E havia vigílias de pessoas que lá ficavam pacificamente orando. Essa providência lá em Manchester poderá se repetir em Londres. Está sendo discutido. E isso conforme notícias circulando na internet. Quem tiver curiosidade, coloca lá no Google uma busca, oração proibida contra o aborto, coisa semelhante, que vai aparecer. E qual é o argumento? Meus amigos, meus irmãos, o argumento é que as orações e protestos pacíficos constrangem quem é a favor do aborto. Ou seja, clama-se pela liberdade. Liberdade de quem é a favor do aborto não querer ser incomodado. Agora, a liberdade de quem é contra o aborto, por razões cristãs, se manifestar fazendo oração,
essa liberdade é proibida. Eu diria que isso é, no mínimo, curioso. Nos faz pensar. Nós, espíritas, que cremos na continuidade da vida, e quando eu falo em continuidade, eu falo para o bem e para o mal, os seres humanos que estão desencarnados não viram anjos, nem demônios. São o que nós somos. Estas ideias são apenas do plano físico, não. Elas estão sendo inspiradas e ajudadas pelo plano espiritual. Mas não se iludam, pelo menos na minha maneira de ver. Por tudo que eu tenho entendido do que a doutrina espírita nos ensina, os responsáveis no plano físico somos nós, não eles. No Brasil, segue-se tentativas de legalizar o aborto indiscriminado. Não sossegam com isso. Querem, porque querem, assassinar crianças antes do nascimento, ou porque simplesmente os pais não querem, não desejam, ou porque tem um defeito, o que hoje é facilmente detetável através de vários exames, né? Enfim, por qualquer razão. Ou seja, o direito à vida do embrião não é reconhecido. Ou querem que não seja, né? A nossa Constituição no Brasil reconhece ainda. Ainda em nosso país, há ideias de se reformar os livros de história. Eu já vi pessoas defendendo isso, para redefinir as datas normalmente usadas como antes ou depois de Cristo, para uma forma que supostamente não ofenda a quem tem uma fé não cristã ou mesmo que seja ateu. Isso já é comum em certos escritos, como os judaicos, por exemplo, se usa a sigla AS, ou seja, antes da Era Comum. Era comum essa que é definida como o ano zero cristão. Esse o uso, evidentemente, é perfeitamente válido e não ofende a nenhum cristão que não seja fanático. Ora mais. Fica uma curiosidade aí, né? Apenas como curiosidade é que muda-se a sigla, mas o Cristo continua dando a sua marca pelo marco zero da era. É o nascimento suposto do Cristo, no ano zero, que inicia a chamada Era Comum, que é usada comercialmente, inclusive, por toda a humanidade. Tinha que escolher uma. Imagina se nós fôssemos utilizar o ano zero muçulmano, que coincide com a crença muçulmana, ou com a judaica, ou com a chinesa, ninguém ia se entender. Escolheram, aí eu pergunto por acaso, o ano zero cristão. Mas continuo dizendo, é perfeitamente válido. Ninguém vai se ofender por isso. Por que então esse negócio de querer tirar o antes de Cristo, depois de Cristo, com medo que alguém se ofenda? Seria demais eu estar pensando que isso tudo está por trás de um movimento anticristão no Brasil.
Não estou afirmando. Estou lançando uma pergunta para a mente de todos que me ouvem. Temos ainda no nosso país tentativas de incluir isso nas escolas para as crianças, o conceito não biológico, repito, conceito sem amparo biológico, de que não existe gênero, que o gênero poderá ser definido pelas próprias crianças. É evidente que isso confunde sexualidade com gênero. E pior, quem o faz finge desconhecer que só com o amadurecimento natural da criança ela estará apta a receber informação deste tipo. Informações que buscam, teoricamente, afugentar-se no abrigo da mais do que válida educação pelo respeito devido a todas as pessoas. Ou seja, devemos ensinar, principalmente em casa, desde a mais tenra idade, que todos têm que ser respeitados. As crianças têm que aprender a aceitar as diferenças, seja de que natureza for. Esta semente ficará na criança. Amanhã ela crescerá respeitando a todo mundo. Agora, precisa procurar acordar a sexualidade antes do tempo, com uma complicação dessa, e tem que escolher não mais entre dois gêneros, mas 11, 12, 13, 15, sei lá eu quanto. E vocês podem estar perguntando, peraí, Tinashe, você se propôs a fazer uma palestra sobre a paz de Jesus e está falando sobre outra coisa? Não. Eu acho que eu não me perdi, nem estou me enganando, não. Eu diria que o que sentimos hoje é um desassossego, cada um de nós, que invade os nossos lares, nossos templos, nosso planeta. Desassossego esse que, infelizmente, vem se observando, inclusive, no meio espírita, com divisões. Espíritas falando coisas, digamos assim, estranhas, que contrariam a doutrina, dizendo que pessoas conhecidas pela sua probidade no meio estão senis porque discordam de algumas ideias. E por aí vai. E agora eu pergunto, que cada um pode se perguntar. Será que Jesus falhou em cumprir a sua promessa? Certamente que não. Então, como explicar esse fato? Meus irmãos, basta atentarmos para todas as palavras que, segundo João, Jesus proferiu. De uma forma absolutamente didática e simples, como era o seu costume, Jesus nos indica com segurança o que ele pretendia ensinar. Além de, evidentemente, estar em outras partes do Evangelho, informações que ajudam nessa compreensão. Mas vamos ver esse trecho. Primeiramente, Jesus nos alerta
que aqueles que o amam guardam suas palavras, ou seja, seus ensinamentos. Quem ama Jesus, pelo menos busca guardar seus ensinamentos. Depois ele nos diz que a palavra não é dele, mas do Pai que o enviou. Ou seja, seus ensinamentos retratam fielmente as leis divinas. Meus irmãos, isso é uma crença fundamental do cristianismo e do espiritismo, evidentemente. Em seguida, Jesus esclarece que a paz prometida não é a do mundo terreno. Ele teve esse cuidado. O que se deduz? Que para que a paz de Jesus, que é a própria paz divina, esteja conosco, é necessário que estejamos em harmonia com as leis divinas. E esta harmonia que nos dará a paz interior, não aquela que o mundo nos dá, como disse Jesus, mas a própria realização do reino de Deus em nós. Essa harmonia, ela é a realização do reino de Deus. E aí vem a outra passagem do Evangelho, uma outra, em Lucas. Meus irmãos, é impressionante como existem tantas seitas cristãs que não leram, ou se leram, não acreditaram essa passagem de Lucas. Está lá, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vemos irmãos evangélicos, principalmente, né, sem crítica, citando repetidamente a passagem Lucas tal, Mateus tal. Essa Lucas 17 parece que fica esquecida. Seitas inteiras que acham que o reino de Deus vai se instalar na terra, a terra vai ser uma maravilha da noite para o dia, alguns dão algum prazo, enfim. Essa passagem dá o esclarecimento do que é o reino de Deus. Feito pelo próprio Jesus, de acordo com o evangelista. Abre aspas. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Para mais claro do que isso, não é possível. E aí, reportando-nos todo aquele quadro quase dantesco a que eu me referi no início da palestra, cabe um exame de consciência. Temos nós, seres humanos, seguido o que Jesus pregou, porque o amamos, e que pode ser resumido no maior mandamento de Deus, segundo ele mesmo, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos feito isso. Eu não quero ser pessimista, nem ter qualquer mínima falsa modéstia, não, mas eu acho que nenhum de nós pode responder esta pergunta com um sim absoluto, porque todos ainda temos muito que aprender em termos de comportamento conosco mesmo e com o nosso próximo.
nós não estamos em paz com nós mesmos, quanto menos com o próximo. Portanto, quem procura a paz do mundo, na felicidade passageira, na satisfação de desejos puramente mundanos, sem seguir os mandamentos divinos, não achará nunca a verdadeira paz. Nós temos nos esquecido certamente do que Jesus nos ensinou. Basta ver a história para comprovar isso. Não vale para nós espíritas dizer, foram eles que fizeram a Inquisição. Foram eles que deturparam as palavras de Jesus. Porque, para nós espíritas, o eles fomos nós, em outros corpos, em outras vidas. O que é que nós fizemos? Mas o Consolador, de acordo com o que Jesus falou, o Espírito Santo, que é o próprio Deus nos assistindo por intermédio de seus enviados, nos ensina todas as coisas necessárias, nos relembrando o que Jesus nos ensinou. Isso é constante, a todo momento. Para nós espíritas, este Consolador prometido por Jesus, sabemos muito bem, não é um homem, nem um anjo descido à terra, mas o conjunto de ensinamentos que foi transmitido para nós através da falange de espíritos, comandada pelo Espírito de Verdade, que nos legou por meio de Kardec a doutrina espírita. Esta não veio para reformar o que as revelações anteriores de Moisés e de Jesus estabeleceram, mas sim para relembrar ensinamentos esquecidos e complementar outros tantos. Eu já vi, amigos, em sites espíritas, até uma imagem como se o Espiritismo estivesse pisando sobre o Antigo Testamento, que é nada mais, nada menos do que a Torá judaica. Torá não significa lei, como numa interpretação não literal é traduzida lei. Não, Torá significa ensinamento. E não é ordinar absolutamente quem sou eu que estou afirmando isso, não. Quem afirmou isso foi Jesus. Ele disse, na língua dele, eu não vim mudar a Torá, mas fazê-la cumprir. Vejam, por favor, os evangelhos, se eu estou mentindo. Ou me interrompam agora e digam, não. Jesus nunca disse isso. E o que é que o Espiritismo faz? Nos dá alguma novidade? Não. Até a reencarnação era conhecida parcialmente pelos judeus na época de Jesus. Então, no Evangelho, é só ler. Tem passagens do Evangelho, que o tempo não me permite agora parar para recordar, em que a reencarnação fica implícita, para não dizer explícita. Complementa. Por que complementa? Porque a humanidade vai crescendo, vai evoluindo e vai adquirindo capacidade de cada vez receber mais ensinamentos. O que nós podemos dizer hoje, com a graça de Deus, é que quem segue a doutrina tem um farol seguro
a apontar o caminho da verdadeira paz. Não quero dizer com isso que os seguidores de outras religiões não têm. Cada um vai seguir a religião mais própria para o seu momento evolutivo. Nós, espíritas, podemos nos regozijar. Por outro lado, sempre lembramos que isso nos traz mais responsabilidade. Nós sabemos qual é o caminho da verdadeira paz. Temos a responsabilidade de divulgar isso e de combater. Um bom combate que Paulo falava. Um bom combate. Quem se desvia desse caminho. Mas que fique claro que Jesus não nos prometeu uma paz gratuita, sem que fosse necessário um esforço de nossa parte para merecê-la efetivamente. Cabe então a nós seguir, ou não, o caminho apontado por Jesus e explicado pelo Espiritismo. Repito, no combate às nossas imperfeições, ainda tão presentes, construindo passo a passo a nossa reforma íntima, que iremos prosseguindo na senda que nos conduzirá ao Pai. Se ainda temos miséria no mundo, crimes individuais e sociais, intranquilidade e desavenças, não é porque Jesus tenha falhado em sua promessa. Isto seria um absurdo. Mas porque nós ainda não atingimos o estágio evolutivo necessário para desfrutar da sua paz. Compete, então, a nós, como co-criadores do universo, construir na Terra um mundo de paz. Quando, então, deixará o nosso planeta de ser um planeta de provas e expiações para transformar-se num mundo de regeneração. E como toda transição, é uma transição doída. E é uma transição que tudo indica que estamos atravessando agora. Neste, como em outros pontos, é necessário que tenhamos uma compreensão o mais profunda possível do nosso papel como participantes da obra divina. A providência divina nos dá a graça de disponibilizar a perfeição intelectual e moral, mas cabe a nós trabalhar para transformar essa potência existente em cada um de nós em uma força de efeito perene. Em outras palavras, a semente está plantada por Deus. Quem a rega e faz crescer é cada um de nós. Ao nos criar simples e ignorantes, Deus também nos deu a semente da perfeição, alcançável por cada um de nós. E é nisso que consiste toda a beleza da evolução, conquistada com o uso do nosso livre-arbítrio. O que concluímos? Que não se turbem, nem se atemorizem nossos corações, como aconselhou Jesus. E que possamos manter viva a fé em que alcançaremos efetivamente a paz do reino em nós. A paz do reino divino, se seguirmos o caminho que Jesus nos ensinou. E aí sim, o mundo exterior será um espelho do mundo interior. Porque não é o contrário. Não é o mundo espiritual que é um espelho do mundo físico. É o mundo físico que retrata a realidade espiritual. Que Deus esteja conosco e que continuemos contando sempre com o auxílio do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês.